Final de semana de Campeonato Brasileiro, a primeira rodada do Brasileirão, movimentando esse final de semana, muitos jogos bons, alguns meio chatos de se ver, mas no geral foi muito boa essa primeira rodada. Quero destacar alguns jogos e destacar bem. O Flamengo venceu o Palmeiras, venceu bem, com autoridade. Diego Alves salvou o Flamengo em alguns momentos do jogo. O time teve equilíbrio, jogou bem melhor no segundo tempo, onde dominou o jogo em suas maiores extremidades no campo. O time do Palmeiras no segundo tempo foi um time mais pacato, não agrediu muito o Flamengo, diferente do primeiro tempo, onde agredia muito o Flamengo e perdeu oportunidades de matar o jogo no seu primeiro tempo. E agora no Flamengo, o Flamengo voltou, mudou o jogo, conseguiu controlar mais um jogo sem tomar gol, é muito importante de se falar isso, mas agora acabou de perder o Rodrigo Caio, que vai para a seleção brasileira para os jogos de eliminatória. É muito complicado. Será que o Tite vai levar os jogadores brasileiros para a Copa? Porque ele chama e não leva. E isso acaba prejudicando a equipe. Que aqui as competições não param diferente de lá fora. Que tudo para até os jogadores voltarem das seleções. Que eu acho certo, porque a seleção não paga o salário dos jogadores. Então os campeonatos deviam parar até eles voltarem da seleção. É muito complicada essa situação. Então, no geral, o Flamengo venceu e venceu bem. E um duelo onde o Palmeiras está sendo freguês. São 1.295 dias, eu acho, pelas minhas contas, que o Flamengo não ganha do Palmeiras. Que o Palmeiras não ganha do Flamengo, perdão. Então, você pode ver os últimos jogos aí da era. O Palmeiras só tem perdido ou empatado. E foi vice-campeão na última vez. O jogo também importante dessa rodada que foi o Internacional oscila demais. O Inter estava ganhando de 2-0. Foi um pênalti que teve reclamação no time do Inter, sofreu. Se falaram que foi um pênalti mandrake, tem algumas dúvidas. Tomou o gol de pênalti e depois recuou. Onde poderia ter ganhado o jogo e bem o Inter. Que situação! O time do Inter se recuou de tal forma que o Sport foi batendo e empatou o jogo. E no final do jogo o Inter teve a oportunidade de conseguir o terceiro gol e houve o VAR. Falou que a jogada era que a bola saiu, teve regularidade. E aí, cara, foi os jogadores do Inter que já estão engasgados desde o último brasileiro com a arbitragem, isso acumulou. Mas o que eu tenho que falar com o Inter, tirando a arbitragem, é que o time oscilou numa hora que não era para oscilar. Tava jogando muito bem, tava ganhando de 2-0, sendo que podia ter feito mais gols e perdeu a oportunidade. Oscilou. O Inter está fazendo isso desde o início da temporada. Então, não vai ser diferente. Então tem que mudar essa postura, porque o Campeonato Brasileiro, se ficar oscilando, ele não vai ganhar o título. E o Inter está na fila pelo título do Brasileiro há muito tempo mesmo. O jogo importante foi a derrota do Corinthians. O Corinthians, meu Deus. Olha, o Corinthians não jogou nada. Os jogadores do Corinthians parecem que estão se arrastando em campo. Sofreu ontem com o Atlético Goianiense. Eu até achei, cara, o Atlético vai ser um jogo para o Atlético ganhar. Porque o Corinthians está numa fase muito ruim mesmo. Não está conseguindo criar. Foi a estreia do Silvinho, pode ser que seja o primeiro jogo dele. Mas se o Corinthians em 10 jogos do Brasileiro não conseguisse acertar, as 10 primeiras rodadas são sempre muito fundamentais. E o primeiro turno em si, para a pessoa ver se vai cair ou não. O Corinthians tem que se acertar no primeiro turno para não ter problemas no segundo. Eu que sou vascaíno, sei mais do que nunca do que é sofrer no segundo turno. Então, o Corinthians perdeu o primeiro jogo, vai jogar a próxima rodada, tem que vencer. O Silvinho tem que acertar esse time aí de alguma forma. O Ramires e o Mosquito são, pelo amor de Deus, Ramires, olha, depois que chegou do Grêmio, o último jogo da Sul-Americana jogou bem, mas jogando no Brasileiro não jogou nada. O time está muito mal estruturado, foi muito mal escalado ontem, muito mal organizado. Beleza, teve pouco tempo de treino. Vamos ver se consegue acertar o time ao longo da temporada, se durar até lá. E o Corinthians vai ter prova de fogo. O Corinthians tem que vencer
vai ser brigar para não cair. É a realidade do Timão. A não ser que o Silvinho faça um igual o Carille e consiga fazer um time que vai brigar pelo título. Então, no demais, foram jogos importantes de ontem. E eu achei aquela demissão do Valentim extremamente ridícula. Achei que foi uma demissão desnecessária. Você vê, o cara estava invicto, perdeu um jogo. Algo a mais tem entre os bastidores, porque o cara foi demitido na primeira rodada. Essas coisas que mostram que o futebol brasileiro é muito amador ainda. Demissão de treinador em cima de demissão. Por isso que às vezes o time cai, cara. Porque como é que em 20, 38 rodadas, às vezes um técnico que chega, que já teve 4 mudanças, vai tentar mudar o patamar da equipe? É muito complicado, muito mesmo. Galera, amanhã tem Copa do Brasil, tem o Vasco contra o Boa Vista, tem Inter que vai estrear na Copa do Brasil. Então, galera, e amanhã tem sorteio da Libertadores. Fica ligadíssimo que amanhã a gente vai fazer um levantamento com as possibilidades. O Rogério deve estar pé da vida porque o Rodrigo Caio foi convocado de última hora, vai desfalcar o time nos jogos do Brasileiro. É complicadíssima essa situação, sendo que o Tite, na hora da Copa do Mundo, só leva quem está do lado dele. O Tite leva a patota dele sempre, porque jogadores que estão bem na temporada não vai. Agora quando é. Cara, ele levou o Paquetá e não levou o Rafael Veiga. Achei absurdo isso. Isso é uma vergonha. A seleção olímpica está melhor que a seleção principal no geral. Se inscreve no canal e dá um like.